Imagine, alguém adulterou e ele vai então pregar agora para a família, para o relacionamento entre um casal. O que as pessoas vão dizer? O que eu vou aprender desse aí? Ele provou exatamente o contrário. Ele provou para mim que ele faz o contrário do que ele está ensinando. Então é terrível isso. E nós caímos nesse erro. Por isso que Tiago diz que é melhor nem ser mestre, nem desejar ser mestre. Por quê? Quando nós vamos ensinar, nós temos que olhar que o que nós estamos ensinando, nós mesmos estamos fazendo isso, estamos errando isso. Então, nós temos que corrigir a todo custo isso que nós fazemos de errado. Essa posição que nós tomamos de ensinar, então nós temos que praticar o que nós estamos ensinando. E isso é dificílimo de fazer. Então sempre você vai olhar e vai dizer para Deus, Deus, eu não consigo, eu não posso ensinar, porque eu não consigo praticar o que eu estou ensinando. Então essa luta deve ser constante, isso é bom. Se você consegue ver isso, é ótimo. Você consegue ver que não consegue, que está lutando, isso é bom, você está no caminho certo, você vai conseguir chegar lá. Então esforça-te para que você possa sempre praticar o que você ensina. Um pai de família deve ser exemplo para os seus filhos. Se o pai de família está vivendo aí em pecado, seus filhos não vão aceitar a correção dele. Ele não vai ter autoridade dentro de casa. Então, é complicado. Então, se você mesmo está em condenação, tome cuidado para não estar condenando as outras pessoas. Na parte 2, nós temos aí a brevidade da vida e a necessidade do reconhecimento da soberania divina. Tópico 1, planos meramente humanos. Tópico 2, a incerteza e a brevidade da vida. Tópico 3, o modo bíblico de abordar o futuro. Então, tópico 1, planos meramente humanos. É comum algumas vezes falarmos, daqui tantos anos vou fazer isso, em 2018 eu farei aquilo, etc. É verdade que precisamos planejar a vida, entretanto, todo planejamento deve ser feito com a sabedoria do alto. Isto é uma dádiva de Deus. Todavia, infelizmente, nos acostumamos à mera rotina e tendemos a planejarmos o futuro sem ao menos nos lembrarmos do que Deus, o autor da vida, tem de ser consultado, pois tudo o que temos é fruto da sua bondade e misericórdia. Então veja só, tudo que nós vamos fazer deve haver um planejamento. Isso é normal, é natural. Deus, para fazer, para criar o mundo, Ele planejou. E veja bem, Deus não criou primeiro os animais e depois as plantas. Por quê? Primeiro as plantas, para depois criar os animais precisariam comer. Deus não criou primeiro o homem para depois criar aí a terra. Não. Porque o homem precisaria, depois de criado, de ter uma terra para ele morar. Então tudo foi planejado, organizado. Deus não inventou de repente salvar os homens. Antes da fundação do mundo, Deus já viu o homem morando na terra, o homem pecando, e Deus já fez um plano de redenção. Ele já planejou a salvação do homem. O que era necessário? Era necessário a lei que condena o pecado. E era necessário alguém que nunca pecou e que pegasse o pecado de todos sobre ele. Que ele pegasse a condenação de todos sobre ele. E ele levasse essa condenação. E todo aquele agora... E acreditar que essa pessoa sofreu o juízo no lugar de todos, porque a lei, ela revela o pecado. E ela condena o pecado. Mas o objetivo da lei é salvação. Então houve uma condenação sobre Jesus porque ele estava com os nossos pecados sobre ele. A lei veio condenando esse pecado. Então Jesus morreu em nosso lugar. Ele sofreu o juízo que era para nós, ele sofreu sobre ele. Então ele pagou o preço. Ele recebeu aí o justo juízo que o pecado merece. O salário do pecado é a morte. Agora, todo aquele que crê que ele levou seus pecados sobre ele, que ele morreu em nosso lugar, e que ele venceu a morte, que ele ressuscitou, porque os pecados que estavam sobre ele não eram dele, eram os nossos.
ele foi justificado em espírito. Então ele ressuscitou. Então todo aquele que acredita nisso, recebe o perdão dos seus pecados, recebe a salvação. Então esse é o plano de salvação de Deus. Deus planejou. Assim também nós planejamos. Nós vamos dar uma aula de escola bíblica dominical, nós vamos planejar essa aula. Por quê? É uma escola, lugar onde você ensina e existe gente para aprender. É bíblica, nós vamos estudar o quê? A Bíblia, vamos comparar tudo que nós vamos falar com a Bíblia. Nós estamos estudando, ensinando a palavra de Deus. Nós vamos estudar essa palavra para poder dar essa aula. E é dominical, por quê? Porque a igreja é o povo de Deus, reunido na casa de Deus, no dia do Senhor, que está estudando a palavra do Senhor. Então, esse dia foi separado para esse ensino, para esse aprendizado. Então, os professores vão o quê? Se prepararem para dar essa aula. Vão estudar a palavra de Deus, vão estudar a lição. Não pode apenas o professor dar uma lida de 2 vezes aí na revista e dar aula. Ele não preparou uma aula. É preciso haver um planejamento. Agora, tudo na dependência de Deus. Então, todos os planos que nós fazemos devem ter aí como o superior, como o controlador, como aquele que pode fazer o plano alcançar um sucesso ou não, esse é Deus. Então Deus deve ser colocado aí como o máximo, o superior, o controlador desse plano. Então todo plano você vai incluir Deus e vai dizer: Deus, é a tua vontade ou não? Eu vou comprar ali uma casa, é a tua vontade ou não? Eu vou viajar, é a tua vontade ou não? Consulte a Deus e Deus vai então responder. Faça um teste sempre. Se é para mim ir, vai acontecer assim. Se não é, vai acontecer assim. Então você vai ficando aí na dependência de Deus. E sempre quando esse plano tiver o seu objetivo alcançado, tiver sucesso, você vai agradecer a Deus, vai louvar a Deus, porque Ele esteve no controle e o seu objetivo se tornou o mesmo objetivo de Deus. Agora, infelizmente, a maioria das pessoas nem se lembram de Deus quando vão planejar alguma coisa. E tem muita gente que alcança sucesso, às vezes financeiro, político e tal, e depois vão atribuir isso a Deus, sendo que ele não consultou Deus para entrar nisso. Usou até de artimanhas, de artifícios pecaminosos para se chegar a esse objetivo que alcançou, e depois quer dizer que é Deus ainda, que se torna ainda pior do que aquele que pelo menos nem falou nada sobre Deus. Então tem vários tipos de planos, e os planos sempre devem incluir Deus, agora sempre serem feitos de maneira correta, executados de maneira correta, honesta, nunca com pecado no meio, para depois você não agradecer a Deus por ter conseguido alguma coisa que foi conseguida através de pecado. E assim, muita gente tem levado até dinheiro à igreja, mas um dinheiro sujo, um dinheiro que Deus não está aceitando. Tópico 2, a incerteza e a brevidade da vida. A vida é um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Eis uma séria advertência de Tiago para nós. O ser humano muitas vezes se esquece da sua real condição. Fazemos os planos para amanhã ou depois, mas ninguém tem a certeza do futuro que lhe espera. A nossa vida é breve, passa como a fumaça. Lembre-se de que a nossa existência terrena é passageira e que por isso devemos viver a vida segundo a vontade de Deus, esperança nossa. Então viva hoje e viva bem, viva para Deus, para agradar a Deus, porque você não sabe se amanhã você estará aqui. Às vezes você pode estar fazendo igual aquele homem que plantou, colheu muito, encheu seus celeiros e disse: agora eu vou viver regradamente, descanso, agora não trabalho mais. E a palavra para ele foi: louco, hoje te pedirão a tua alma. O que tu tens preparado? Para quem será? Imagine, às vezes você está fazendo planos para daqui 10 anos, 20 anos, 30 anos, e você nem consultou a Deus.
Às vezes você está fazendo para outros. Às vezes você está fazendo o que vai ser perdido totalmente. Nem aproveitado vai ser. E você está quase se matando para construir, para fazer isso que você está fazendo. Sendo que não vai ter proveito nenhum. Você deveria estar fazendo outra coisa. Mas você não consultou a Deus. E Deus conhece o futuro. Nós não conhecemos. Então é importante sempre consultarmos a Deus. Quando você consulta a Deus e Deus dá o seu aval, Deus aprova, aí você vai tranquilo, você vai em paz, você já sabe que terá um ótimo resultado, porque Deus está no controle de tudo. Então a vida aqui é comparada por Tiago como se fosse aí uma fumaça. Passa um avião a jato, faz uma linha lá no céu, né, do avião. Isso ali é a rapidez que ele passa e o calor, né, que produz, e ali faz então aquela pequena nuvem. E aquela linha ali, daqui a pouquinho você olha, acabou. É como a fumaça. De repente você viu um fumaceiro doido, de repente acabou, passou. Por quê? A nossa vida é assim. A nossa vida é passageira. Hoje nós estamos aqui, amanhã não sabemos se estaremos. Cassiano Ricardo escreveu um poema interessante chamado O Relógio, que ele diz: diante de coisa tão monstruosa, conservemo-nos serenos. Cada minuto de vida nunca é mais, é sempre menos. Ser é apenas uma face do não ser e não do ser. Desde o instante que se nasce, já se começa a morrer. Então veja só. Ninguém sabe o dia de amanhã, ninguém sabe quantos dias vai viver sobre a terra. Ninguém pode prever isso. Agora Deus sabe, Deus conhece o futuro. Então, coloque Deus, inclua Deus nos seus planos e pergunte a vontade dele. Tópico 3, o modo bíblico de abordar o futuro. Após compreendermos que a existência humana é finita e Deus é o infinito absoluto, o versículo 15 nos ensina a ter um estilo de vida diferente. A consciência da nossa limitação, bem como da transitoriedade e a brevidade da vida, deve incidir sobre o nosso modo de viver, ao mesmo tempo em que deve servir como ponto de partida para confiarmos ao Senhor todos os nossos planos. Só com essa consciência buscaremos realizar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Portanto, agiremos assim: se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou não. Tal postura não é falta de fé, ao contrário, é fé na palavra de Deus. Então, se nós nos lembrarmos sempre disso, que nós somos finitos, ou seja, nós temos um dia de morrer, de parar de existir na terra, então nós devemos todos os dias nos levantarmos, orarmos, conversarmos com Deus, consultarmos a Deus e pedimos a ajuda de Deus, a direção de Deus sobre a nossa vida. Todos os dias nós devemos nos lembrar: hoje eu estou aqui, amanhã não sei. E existem dois perigos muito grandes para o ser humano. O primeiro grande perigo é a morte. Ninguém sabe o dia que chegará a morte. E ninguém deseja morrer. As pessoas, às vezes você vai no velório e a viúva está lá, né? Já aconteceu isso. A viúva está dizendo: eu quero ir embora, eu quero ir com você, eu quero morrer também. E aconteceu de uma viúva estar assim na beira da cova e de repente ela caiu dentro da cova. E ela começou a gritar desesperada: me tire daqui, não quero morrer não. Então veja só, na verdade as pessoas não querem morrer, ninguém deseja morrer. Agora, é preciso saber que a qualquer momento a pessoa pode morrer. Então nós devemos viver aqui na Terra sempre nos lembrando disso. Nossa vida aqui é passageira. Quando dura muito, vamos aí 70, 80, né? Quando passa disso aí já fica dificílimo, né? As enfermidades, a locomoção, já fica dificílimo viver. Embora possamos viver até 120 anos aí, que foi o tempo que Deus nos deu.